Começa a gravar aí para poder começar a falar. Pronto, gravando. Já está gravando? Tá bom. Então, bem, o Roberto Panepucci, então, ele é pesquisador do Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, que é um instituto do MCT, sediado em Campinas. O Roberto tem a formação de bacharel e mestre na USP de São Carlos. Ele fez o curso de Física Aplicada, que naquela época eu acho que devia estar iniciando esse curso, né? Bom, depois disso ele saiu para fazer o doutorado e ele fez o doutorado, então, em Illinois, em Engenharia Elétrica e da Computação. Bom, depois disso, passou um período de pós-doc na Unicamp, no Laboratório de Dispositivos, e depois saiu, foi contratado em Cornell, no Centro de Nanofabricação de Cornell. E ele ficou lá, então, por 2 anos. Eu olhei na internet aí, ele ficou lá nos anos de 1999 e 2001. Em mais ou menos dessa época aí, então, ele fez uma aventura que é pouco comum entre os físicos dessa geração aí, em que ele foi trabalhar como pesquisador em uma startup. O nome da empresa chama-se, eu não sei como é que se pronuncia, mas deve ser Galaior Networks Inc. É uma empresa que faz desenvolvimento de dispositivos fotônicos de silício para comunicações óticas. Como isso foi há muito tempo atrás, eu procurei ver se essa empresa ainda existe, né? Ela existe, está na internet ainda e está querendo vender o domínio. E mostrando, então, vantagens em alguém comprar o domínio dessa empresa. Bom, depois dessa empresa, então, Roberto foi trabalhar no grupo de nanofotônica em Cornell. Eu suponho que aí você teve alguma interação com a Michal Lipson. Sim, ela era a líder do grupo, isso. Sim. Bom, e depois de algum tempo lá, eu acho que 1 ano lá, ele foi contratado pela Florida International University como professor associado e ficou lá de 2003 a 2009. Ele ganhou tenure lá, então ele é professor associado de lá, está de licença sem vencimento, suponho. Não, eu está desligado completamente. Aqui, eu tirei licença sem vencimentos nos primeiros 2 anos. E depois eles falaram, ou você vai ou você fica, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu fico por aqui, então. Pois é, então ele veio para cá, ele virou pesquisador no CTI, no Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, e lá ele coordena projetos na área de circuitos fotônicos integrados, em silício e fabricação de nanosistemas. Uma coisa que não está na internet e que nem está no currículo Lattes dele, eu vou comentar aqui. Né? O Roberto Panepucci, ele é filho do Horácio Panepucci. Verdade. E o Horácio, ele teve um papel importante no início do nosso departamento, porque ele interagia, ele trabalhou em ressonância magnética, e interagia muito de perto com o Mário Gaussberg. Então, o Horácio veio várias vezes aqui ao Recife. Né? E então, eu não sei se eles chegaram a publicar muito trabalho, mas eles conversavam, discutiam. Quando o Mário decidiu que ia fazer imagens por ressonância nuclear magnética, o Panepucci, lá em São Carlos, também resolveu fazer, de modo que eu sei da existência do Roberto e do irmão mais velho há muitos anos, através do Horácio Panepucci, que vinha por aqui e falava, então. Né? Bom, então essa é a primeira vez que o Roberto está vindo ao Recife, virtualmente, espero que ele venha mais para o futuro aí, presencialmente. Mas então, Roberto, é um prazer ter você aqui. Agradeço por ter aceito o convite e passo a palavra para você falar das coisas que tem feito, que tem a ver lá com o Centro de Tecnologia Renato Ascher. Muito obrigado, então, Cid. Está aberto o microfone, vocês devem estar começando a ver minha tela, certo? Perfeito. Joia. Então, queria agradecer essa introdução. Sobre essa última coisa que você comentou, você sabe que recentemente o grupo do Vanderlei Banhato
postou um vídeo de uma homenagem que fizeram ao meu pai, e o Mário Engelbert foi lá e fez uma fala que foi muito bacana, muito legal. Eu não conhecia essa história. Aparentemente, o Mário era calouro do meu pai na faculdade, né? Então, se conheceram naquela época. Foi muito bacana. Bom, vamos lá. Muito obrigado novamente. Queria agradecer aos professores. Feliz dia nosso, né? Eu carrego o cargo, apesar de não estar mais na foto. E eu vou comentar, então, hoje sobre uma visão um pouco diferente, uma visão de um físico que se aprofundou muito na microeletrônica, né? Fiz o doutorado, inclusive, lá em Urbana-Champaign, que é um dos berços da microeletrônica nos Estados Unidos, é onde o Bardeen esteve e tal, né? Então, a gente tem um laboratório aberto hoje, ofertado pelo Cisnano, eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, eu resolvi fazer um pouco diferente hoje, né? Eu resolvi pensar na palestra sobre que diabos eu queria passar para vocês. Então, eu tenho um propósito. Esse propósito é motivar em vocês, né, pensar em avançar a sua pesquisa, ou a pesquisa e o desenvolvimento de modo geral, usando a infraestrutura que existe para microeletrônica no Brasil e no mundo, tá certo? Então, praticamente, eu quero convencer vocês de que tem uma infraestrutura no Brasil para isso. Vou falar um pouquinho do Cisnano e da Ceitec. Tem uma infraestrutura no mundo disponível para vocês fazerem isso em parceria, seja lá como for, né? E aí, eu vou exemplificar isso com alguns casos que a gente vai falar no final. Se der tempo, eu falo um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo, tá certo? Então, vamos lá. Microeletrônica, né? Eu dei esse curso de microeletrônica avançado, usando o livro do Rabaey, e o fundamento da microeletrônica é isso aqui, tá certo? Quando você olha para um dispositivo, um circuito que vai ser fabricado em silício, né, na microeletrônica, você vê basicamente um bando de retângulos, né, polígonos no máximo, né? E esses retângulos e polígonos, eles basicamente, via de regra, representam transistores, mas também diodos e resistências, né? Em alguns casos, quando a gente fala em analógico e RF, você vai ter indutores e capacitores também especificamente desenhados para isso. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas você tem, isso aqui é o paradigma de um inversor, né? Você tem um transistor NMOS em cima, um PMOS embaixo, eles são complementares, e quando tem um sinal, você consegue modificar a saída pela condução ou não, né, dos transistores em cima dos quais você está atuando, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Isso aqui é a vista de cima, tá certo? A vista do lado é atingida através de várias de etapas que eu vou comentar um pouquinho, né? Então, vocês estão vendo dimensões aqui, tem 2 lambda aqui, que é a dimensão crítica do dispositivo, é a menor dimensão do dispositivo, né? Você obtém um dispositivo microeletrônico aplicando sequencialmente essas 4 etapas, versões delas, né? Repetidas vezes, né? São da ordem de umas 40, 50 etapas, no mínimo, que você precisa repetir isso aqui para ter um dispositivo microeletrônico moderno, tá? São várias razões, a gente vai ver exemplos depois. Mas, basicamente, tem um processo tedioso de limpar um wafer, vou mostrar fotos depois, e de gerar um padrão em cima de um polímero. Esse padrão, ele é obtido através de um feixe, de uma radiação de algum tipo, que vai modificar um polímero que tem no substrato, que a gente chama de resist, né? E, alternativamente, você pode fazer uma máscara, né? E projeta a luz através dessa máscara. A máscara bloqueia uma parte e deixa passar outra. E você, então, tem uma imagem que a gente chama de latente, né? Ela está, mas não está nesse polímero, e você revela ela removendo uma parte desse material que não foi efetivamente sensibilizada. Pode ser a parte que foi iluminada, né? A gente chama, nesse caso, um resist positivo, ou a parte que não foi exposta, que é removida, né? Aí é um resist chamado negativo. Tendo esse padrão, aí você vai fazer uma transferência. Você pode depositar um material, você pode remover o substrato, né? Ou você pode modificar
a região que está exposta do substrato. Tipicamente, você faz uma dopagem, né? No caso do semicondutor, você põe um dopante para fazer ele tornar condutor, né? O semicondutor dopado, né? Então, essa é a história da coisa. O que vocês estão vendo aqui é uma seção transversal de uma tecnologia já bastante antiga. É uma tecnologia aí do ano 2000 e pouco, né? A gente tem aqui um quarto de micron, uma tecnologia da Intel, se não me engano. Isso. E o que vocês estão vendo aqui são vários níveis de metal. Tudo que vocês estão vendo quadrado aqui é metal e dielétrico de separação desses metais. Só aqui embaixo, né, mal dá para ver direito, que vocês vão ter o substrato de silício, e nesse substrato é que são fabricados os transistores através da dopagem, etc., né? Então, comparado com essa imagem aqui, o primeiro nível de metal, que nem é metal, é polissilício, é esse verde, né? Perdão, ele está aqui embaixo. Tudo o resto são outros níveis adicionais que são realizados com tecnologias, como vocês podem ver, as dimensões são cada vez maiores. Então, se essa tecnologia de 0,25 microns está aqui embaixo, aqui você já tem meio micron, 0,6, né? E 1 micron e por aí vai. Então, vamos lá. Isso é a microeletrônica. A microeletrônica, então, tem um conjunto de tecnologias para você produzir essas diversas etapas, certo? Esse conjunto, nesse diagrama aqui eu estou marcando por essa elipse escura que está aqui no alto. E existe um conjunto adicional de processos que você pode produzir em cima desse wafer, né? Colaborando, né? Batendo bola com essa tecnologia, para atingir uma série de outras linhas de produto que você pode fazer, né? Até na mesma fábrica você pode fazer isso. Com frequência, isso é feito na área de MEMS, né? Alguns sensores, mas frequentemente em outras fábricas separadas, como é o caso da optoeletrônica, porque os materiais ainda não são compatíveis, tá certo? Então, para crescer lasers, para crescer LEDs, você usa metal orgânicos, né? O 3,5, arsênio de galho, fósforo de índio. Então, outro tipo de fábrica. A maior parte das tecnologias são compartilhadas, mas algumas não. A microfluídica, você vai usar um substrato de polímero ou um substrato de vidro, inclusive, né? Também tem wafers de vidro, você compartilha algumas etapas, né? Então, essa visão expandida da microeletrônica são um conjunto de tecnologias que eu quero convencer vocês que elas são um meio muito rápido de você expandir a sua atividade de pesquisa, o número de resultados e o impacto dos seus resultados, tá certo? Então, continuando, a gente tratou um pouquinho da microeletrônica, eu vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura que existe no Brasil hoje, né? O Cisnano, ele está na sua versão 2.0 e já envolve da ordem de quase 20 laboratórios associados a esse Sistema Nacional de Nanotecnologia, que é infeliz que no Brasil a parte da nanotecnologia ela tentou se erguer independente da microeletrônica, né? No resto dos países envolvidos, a nanotecnologia ela foi feita sobre a microeletrônica, porque tem um conjunto de competências muito comuns. Tem uma parte da nanotecnologia que é a parte de síntese, né, química. Vocês ouviram várias palestras, o Lázaro da Unicamp e o outro professor Carlos, recentemente falarem com vocês sobre síntese de nanopartículas. Mas, né, a síntese de nanomateriais, a fabricação de cima para baixo, ela é muito importante. No CTI, então, tem um desses laboratórios, como no CTI tem vários outros, eles são laboratórios abertos, você pode acessar esses laboratórios, você pode entrar no site, ver o que é que tem, o que é que você quer, tem um cardápio via de regra, e você pode falar, puxa, eu quero construir um dispositivo com essa etapa, como que eu faço, né? Cada laboratório é um pouco diferente. O do CTI é um laboratório bastante abrangente, tem toda a parte de micro e nanofabricação, mas tem também a parte de empacotamento, de encapsulamento. Você pegar um chip, um sensor, seja lá o que for, e fazer soldas, né, para você poder fazer contato e colocar no seu experimento, no seu setup, né, onde for. A gente tem também disponível nesse laboratório um sistema de litografia com feixe de elétrons que roda dentro desse microscópio eletrônico, que é um laboratório de imaginamento. Bom,
Eu não vou falar muito mais sobre isso, tem várias outras tecnologias associadas, né? Optoeletrônica orgânica, né? Para fazer OLEDs, fotovoltaicos e outras tecnologias, tá certo? Finalmente, a parte de análise de falha. Então, como nós, existem mais outros, quase 20 laboratórios no CDPF, aqui no CNPEM, tem vários outros, né? Não me lembro se tem um por aí perto de vocês. Depois alguém pode avisar. Eu vou comentar um pouquinho agora sobre a parte de laboratórios abertos e rodadas multi-project wafers no mundo, tá certo? Eu coordenei um painel na SB Micro, Chip in the Fields, que ficou muito bacana, se vocês procurarem vão achar no YouTube, né? E eu vou mostrar só uns highlights aqui. Bom, no Brasil, na verdade, eu ia completar, tem a CEITEC, ainda tem a CEITEC, né? O prédio está lá ainda, os equipamentos estão lá dentro, mas eles mandaram o pessoal embora. Quem sabe ainda tem solução. É uma fábrica que está aqui em cima, do lado superior esquerdo, vocês vão ver, esse maior prédio que está aqui é a fábrica, e ele é um edifício que contém todas as etapas de processo para fabricar transistores CMOS até menos que meio micron de comprimento. Como eu falei para vocês, isso pode ser usado em outras etapas de dispositivos mais avançados, que era o plano deles. Tem um conjunto de etapas aqui, eu não vou entrar em detalhe em todas elas agora, vou mencionar algumas delas depois. Mas você pode fazer a litografia, colocar no forno para depositar, assim, aqui tem da ordem de 100 wafers, né? Nesse forno que vocês estão vendo aqui. Vocês veem meu mouse, né? Isso. Então, é possível fazer isso. Você tem etapas que não são de bulk, né? Você precisa fazer wafer a wafer, né? Sequencial, como é o caso da litografia, algumas etapas de deposição de polímeros, etapas de deposição de metais, por exemplo, são feitas tipicamente um wafer de cada vez, mas mesmo assim a gente está falando de 20 a 25 wafers por hora, né? Então, são muitas etapas abrangentes e rápidas. Tem um vídeo no YouTube que mostra a fábrica em detalhe, que eu recomendo, né? Então, aqui estão algumas imagens. A fábrica da CEITEC também acabou implementando uma etapa que é feita por várias outras empresas no Brasil, como a Calcomp em Manaus, a Smart aqui em Atibaia, a Multilaser em Extrema, HT Micron no Rio Grande do Sul, que é a etapa de você compra o wafer vem pronto do exterior, certo? E você faz testes, corta, encapsula o chip, e coloca ele né, aí depende, né, num pente de memória ou num cartão de passaporte ou o que for, né? Essa etapa era feita na CEITEC também, e nós chegamos a desenvolver um processo, eles depositaram uma patente para fazer um sensor eletroquímico com uma tecnologia que nós tínhamos aqui no CTI, certo? Então, vocês estão vendo aqui um ciclo dessas etapas de afinamento, corte das lâminas. Do lado direito, vocês veem o que é um filme, com alguns chips que sobraram, porque eles não estavam bons o suficiente. Então, esse sistema de empacotamento, ele só usa os chips que estão bons. Os chips ruins não são encapsulados, né? E, finalmente, aqui tem um cartucho, né? Uma fita, onde estão esses chips do wafer já fixos na fita e com a microsolda já realizada para os contatos macroscópicos, vamos dizer assim, certo? Então, isso já saía da CEITEC, dessa maneira. A gente fez vários projetos com a CEITEC, um deles que eu queria ressaltar aqui, acho que o Cid chegou a ver ele quando eu apresentei Maresias, né? É a etapa de produzir um substrato no qual é possível depositar diferentes tipos de polímeros para a gente obter, seja uma plataforma para caracterizar o polímero ou dispositivos, que foi o que de fato nós fizemos, né? Uma máscara que foi projetada no CTI, fabricada no CTI, né? Uma lâmina de 7 polegadas de quartzo com 5 milímetros de espessura, 7 milímetros de espessura, e a gente deposita cromo, faz a litografia, corrói o cromo e enviou isso para a CEITEC, então, usando o stepper deles, reproduzir esse círculo que vocês estão vendo aqui, é o wafer, né? E vocês podem perceber que nós fizemos o maior die possível, 22 milímetros. Muitos deles não cabiam dentro do wafer, né? A gente fez ele desse tamanho, em parte para testar a qualidade das nossas máscaras, e foi surpresa que todos funcionaram, né? A CEITEC, então, tem essa ferramenta capaz de expor da ordem de 20 e tantos wafers por hora para fazer isso, tá certo?
uma lista de presença para vocês. Bom, esses wafers, uma vez fabricados na lâmina, aqui tem uma foto da lâmina, às vezes vocês conseguem ver algumas curvas brancas aqui, né, correspondente a essas guias de onda. Depois que esse wafer é recebido, ele é cortado numa Dyson só, e depois o polímero é depositado nessas trincheiras que a gente tem. A seção transversal desse dispositivo está aqui esquematicamente, e o polímero que é depositado cria uma região aqui de seção transversal maior, e que uma região onde você conduz o campo monomodo, né? A gente está mostrando a região de interação entre um guia e outro, né? Onde tem um acoplamento, e você tem a transferência, então, de luz de um guia para o outro, dependendo da distância de acoplamento dessa seção do guia. No caso aqui, a gente está vendo um filtro feito com essa estrutura, onde tem uma cavidade ressonante, né, acoplada através dessa seção de acoplamento, e você tem, então, uma periodicidade aí que é dada pelo número de comprimentos de onda inteiro que cabem dentro dessa cavidade ressonante, né, para fazer uns filtros. Aqui eu queria fazer uma menção a essa audiência que teve na Câmara dos Deputados, questionando o fechamento da CEITEC, que foi feito sem uma análise nesse momento onde tem escassez de semicondutores, né? Por que fechar a empresa? Na medida que for possível, talvez haja tempo de se manifestar. Também escolhi esse slide, porque aqui no canto inferior direito do slide que ele está apresentando, tem uma sonda neural, com um ratinho aqui do lado. Esse é um projeto que nós estávamos desenvolvendo com ele, parte de um projeto do CEPID, FAPESP, de neurociências e neurotecnologias, né? As sondas neurais são usadas para fazer testes de neuropatologias, né? Várias delas, Alzheimer, Parkinson's e epilepsia, que é o foco desse centro, né? Então, a gente estava desenvolvendo essas sondas, agora estamos desenvolvendo de novo de maneira manualmente aqui no CT, infelizmente. Bom, vamos lá. Como é que está indo aqui? Agora eu queria comentar com vocês um pouquinho mais sobre essa história de laboratórios abertos, sim, agora no resto do mundo e MPWs, e vou aproveitar para falar um pouquinho sobre mais que Moore, né? A gente falou sobre transistores, né? Comecei a introduzir a fotônica, as sondas neurais, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, essa tecnologia toda que eu comentei de ampliada, de microeletrônica, optoeletrônica, microfluídica, etc., ela se presta a muitas áreas de atuação. Eu trabalhei em Cornell, como o Cid mencionou, de 99 a 2001, mas eu trabalhei em Cornell até 2009, porque eu fui usuário acadêmico interno, eu fui... o grupo da startup que eu coordenei trabalhou nesse laboratório aberto para produzir nossos protótipos. A empresa foi vendida, por isso que o site não existe, foi vendida para o Manscaped, né? E nesse laboratório se faz todo tipo de pesquisa, né? Eram da ordem de 400 a 600 grupos externos que vinham por ano desenvolver projetos. E aqui eu comparei o número de projetos, por exemplo, em aplicações biológicas, em 2020 e em 2000, entre parênteses, certo? Teve uma redução, em geral, em todas essas áreas, porque muitos outros laboratórios abertos de nanofabricação surgiram nos Estados Unidos nesses últimos 20 anos, né? Pelo sucesso que era o CNF. Então, como vocês podem ver, tem aplicações das mais diversas áreas: biologia, química, eletrônica, materiais, dispositivos mecânicos, né? Optoeletrônica, próprios fundamentos da física e, claro, né, próprio estudo do processo de fabricação, certo? Eu selecionei alguns projetos e colorei eles de acordo com a tecnologia principal que foi usada naquele diagrama, né? Nesse diagrama aqui, né? Tem algumas tecnologias da microeletrônica, que são padrão, e tem outras que, normalmente, esses laboratórios abertos disponibilizam justamente para aumentar a base de usuários, para, né, atender mais demandas, né? Então, é uma coisa que você tem que atentar quando você está procurando um laboratório aberto para fazer uma particular tecnologia para o seu projeto, né? Então, eu fiz esse levantamento no caderno de resumo de 2020, né, de quais tecnologias eram chave, né, crítica para cada um desses projetos. Eu tive que olhar cada um deles e identificar qual era mais relevante.
foi um estudo que eu considero importante, né? Aqui está um exemplo de uma tecnologia que usava o stepper, a geração de máscaras e coisas desse tipo. Né? Então, está marcado como vermelho esse cara aqui. Então, aí eu fiz um histograma de todos os projetos de 2020, de quais tecnologias eram utilizadas, principalmente em cada projeto. Vocês podem ver aqui que em vermelho tem um grande número de tecnologias. Esse é justamente o stepper. O stepper é a ferramenta que pega o wafer e reproduz muito rapidamente padrões até uma escala submicrométrica, da ordem de, bom, e aí depende do stepper, né? Mas no caso da Seitec, até uns 300 nanômetros. Então, essa é uma das razões pelas quais eu acredito que a Seitec precisa estar viva no ecossistema da ciência e tecnologia no Brasil para oferecer essa capacidade. Nenhum outro lugar no Brasil tem essa capacidade hoje, certo? Então, isso para mim é uma coisa muito importante. Em amarelo, a gente tem a litografia por feixe de elétrons. Tem uns 5, talvez 10 lugares no Brasil que já tem uma máquina dessa em diferentes níveis de funcionalidade. Essa máquina que está aqui em amarelo, ela é muito importante, Cornel, porque ela é uma máquina comercial industrial, 100 kV, com uma resolução altíssima, a uma corrente muito alta. Ela também é capaz de produzir um grande número de estruturas por hora, né, de dies. E vocês podem ver que, mesmo assim, alguns projetos usam uma sequência de etapas, né, porque é muito caro fazer litografia com feixe elétrons. No Brasil, não tem nenhum equipamento comercial de litografia de feixe elétrons hoje. São todos equipamentos de pesquisa, né? É basicamente um microscópio eletrônico de varredura, né? Um MEV, convertido. Bom, e aí a gente tem um outro conjunto alternativo, esse azul aqui do lado, praticamente são essas tecnologias alternativas, né? O verde é outras tecnologias comuns usadas na microeletrônica, uma foto do Duffield Hall, e está aqui o Mike Scavarla, que veio e participou desse painel que eu organizei. Bom, vamos lá. Eu comentei, então, desses laboratórios abertos. Cornell é um exemplo lá fora nos Estados Unidos, em particular, né? O Cisnano aqui no Brasil eu já comentei. Vou comentar sobre esse MPW, Multi-Project Wafer Runs. Esses MPWs, eles rodam em fábricas, né? Fábricas que existem em centros de pesquisa, tipicamente, mas algumas foundries que fazem produtos comerciais disponibilizam também horas, né, rodadas na sua linha de produção, e isso é disponibilizado através de serviços de prototipagem, ou brokers, né, ou um despachante, por assim dizer, né, desses serviços. O IMEC, na Bélgica, é um centro de pesquisa que oferece esse tipo de serviço. Eu coloquei aqui plataformas que o IMEC tem. A gente tem plataformas de sequenciamento de DNA, que eu acho fantástico. Essa tecnologia de nanoporo foi desenvolvida lá em Cornell no ano 2000 pelo Steve Turner, foi um pós-doc do Harold Craighead, e é uma empresa PacBio que foi vendida por $1 bilhão recentemente, né, valuada. Então, desenvolver tecnologias nessa escala é uma coisa que potencialmente tem um impacto muito grande, certo? E depois ela é produtizada. Então, tem várias outras, microfluídica, que a Seitec estava desenvolvendo, enfim, um conjunto dessas tecnologias. Se você hoje tem 8 mil euros, 9 mil euros, 20 mil euros sobrando, você pode comprar, né, um conjunto de chips, tipicamente isso aí envolve 10 a 20 chips, que tem toda uma sequência de etapas, onde você diz o desenho de cada etapa, e eles fabricam isso lá para vocês e te mandam. Nesses slides não tem, mas tipicamente de 4 a 6 meses o tempo de retorno disso. Então, é possível acessar alta tecnologia nessas plataformas para aplicações em várias áreas. Aqui, no caso, a Pix for Life é para ciências da vida, né? Tem uma tecnologia que é adequada para fazer isso aí, né? Microfluídica, integrada com ótica, coisas desse gênero, sensores, né? Uma coisa que eu talvez esqueça de falar, então vou falar agora, é que mesmo nas rodadas de foundry de microeletrônica, é possível você encomendar que ele não finalize o dispositivo, que ele pare na metade, porque você quer colocar o seu ingrediente secreto, né? O seu nanomaterial, o seu magnetomaterial, né? Coisas desse tipo. Então, essa linha de atuação ela é muito interessante. Muito bom. Então, vou cobrar aqui um pouquinho, vou avançar agora para a área de circuitos integrados, né?
fotônicos como um exemplo, um paradigma, né, de uma área que derivou da microeletrônica, trabalha junto com a microeletrônica. Né? Depois a gente avança para outras aplicações específicas. Então, eu comentei agora há pouco do uso de foundries para a área da ciências da vida, né? E tem um conjunto de foundries, né? Esse slide é bem recente. 10 anos atrás tinha, acho que 4. Então, o progresso tem sido bastante grande para disponibilizar tecnologias bastante sofisticadas, como eu vou mostrar para vocês, né? O INEC e o LETI foram os primeiros a oferecer uma plataforma, vamos dizer, padrão para terceiros usar, e depois realmente cresceu a disponibilidade. Inclusive com empresas que têm um negócio na área de microeletrônica, né, que é o caso da Tower, a Cornerstone e algumas outras aqui. Bom, vamos lá. Então, por que a fotônica em silício surgiu? Porque ela é interessante, né? Qual que é a motivação para ela ter surgido? Né? Tem duas grandes causas. Uma é a própria microeletrônica, precisava de uma solução, que eu vou mostrar agora, e a outra é a área de telecomunicações. Para a área de microeletrônica, surpreendentemente, a gente tem um problema não trivial, que é o de levar o sinal elétrico de um lado do chip para o outro lado do chip. Parece uma coisa, assim, trivial, né? Eu tenho uma linha metálica e preciso levar ela de um lado para o outro. Essa linha metálica, eu já mencionei ela antes, né? Ela está aqui em cima. À medida que a tecnologia vai avançando, o transistor vai ficando menor, você vai tendo muito mais transistores numa mesma área do espaço, você precisa aproximar esses fios, né? E o que isso quer dizer, na prática, é que a capacitância entre essas conexões é imensa. E isso leva a um sem fim de problemas na hora de você criar circuitos complexos, né? Aqui está um histograma da distribuição do comprimento dessas conexões dentro de um chip, tá certo? Você tem conexões da ordem de 10 milímetros, né? Um número não insignificante delas, né? Então, portanto, a transmissão de dados tem que ser feita com muito cuidado para não sofrer penalidades, né? Muitos softwares de simulação de circuitos integrados analisam no alto nível o aspecto térmico e o aspecto do atraso de linha por causa da propagação e a despesa de energia, né? Isso aqui é uma foto ilustrativa de como complexo fica em 3D esse emaranhado de conexões elétricas, tá certo? Aí tem um outro ponto, né? Quando você quer pegar o seu sinal elétrico dentro do chip, aquele umzinho famoso, né? Que é a lógica positivo 1, e você quer tirar ele para fora do seu chip, você não pode pegar aquele nanoampere e pôr para fora. Você precisa uma sequência, uma cascata lógica, que a gente diz, para trazer o nível do sinal compatível com o que o seu pad lá no exterior precisa ver. Aqui está comparado, né, dois desenhos, um que te dá uma resposta de 0,7 nanosegundos e outro que é quase 2 nanosegundos. E você vê que, nesse caso aqui, você chega a precisar de transistores cujo comprimento, largura da porta, né, é da ordem de 1 milímetro, né? Então, isso significa um dispositivo muito grande, né? Está aqui uma imagem do tamanho do transistor que você precisa, né? Você tem um pad desse tamanho aqui, quase metade dessa área também vai ser necessária para pôr o transistor do último estágio. São vários estágios que é para você ter esse sinal aí, né? Então, a transmissão de sinal dentro do chip, e pior ainda, para fora do chip, é um fator limitante na microeletrônica hoje, né? A distribuição dentro do chip chega a consumir 50% da energia elétrica do chip, certo? Então, isso é um grande problema, né? Você tem muitos desses I/Os, então, na hora de pôr para fora, consome uma área muito grande, e área é dinheiro na microeletrônica, né? Então, tem um conjunto grande de tecnologias que vão se beneficiar desse avanço. Porém, existem algumas limitações. Eu quis colocar aqui um chip que, ao mesmo tempo, mostra o enorme número de pads, né, de contato que tem no encapsulamento, e também mostrar que esse é um processador neuromórfico, né, que são arquiteturas que estão desviando daquele clássico digital e cada vez mais tem oportunidade
para vocês que estão desenvolvendo pesquisa fundamental em novos materiais, novos conceitos dispositivos, tem espaço para ele ser introduzido num chip que a base vai ser silício. É lógico, você sempre vai precisar de transistores, de alguma lógica, etc., né? Mas dentro daquelas camadas, você pode colocar o seu material, o seu dispositivo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, a fotônica, então, ela surgiu de uma sinergia muito grande que tem entre você poder fazer esse chip CMOS, né, num wafer com escala absurda, né? E a capacidade que as fibras óticas oferecem para você fazer essa comunicação que eu mencionei, que sofre com as capacitâncias, né, com baixo consumo de energia, com baixas perdas na transmissão e também, né, com, a princípio, baixo consumo, né, a princípio. Então, isso aqui levou a essa alta integração e muitas dessas promessas foram, de fato, atingidas, como a gente vai ver já já, né? Baixo custo, baixo consumo e menos calor. Isso aqui são wafers de fotônica em silício, tá? Integrados com CMOS. Então, 10 anos atrás, essas eram as empresas que estavam atacando o problema da fotônica em silício. Todas elas têm sucesso nessa linha, tá certo? Algumas delas foram adquiridas por outras já, essas que eu estou mencionando aqui embaixo, tá certo? Então, é uma área que teve um dinamismo muito grande. Se você olha as promessas de 10 anos atrás, quase todas foram cumpridas, algumas estão agora, finalmente, a integração do laser deve vir. Então, aqui eu queria mencionar esse ponto, né? Se a gente comparar a área necessária para pegar um sinal a uma certa taxa e transferir para fora do chip, hoje, né? Hoje não, né? Isso aqui já é de 10 anos atrás, já era vantajoso em termos de área e taxa, certo? Fazer isso com fotônica em silício. Aqui tem 6 desses blocos que foram colocados numa área pequena dessas, e isso aqui é muito menor do que o número de pads necessário para transferir essa mesma quantidade de dados. A gente está falando de taxa de dados, né? A ótica consegue ser muito mais rápida, na eletrônica a gente tende a paralelizar para transferir mais dados. Então, isso aqui é uma promessa que foi cumprida pela fotônica integrada, né? Eu lembro que eu mostrava isso aqui porque eles tinham citado um artigo. Nossa, né? Mas essa... é claro, né? Não podia deixar de mostrar que eles deram o nome de Corona 10 anos atrás para esse arranjo aqui, né? É um arranjo de distribuir dados dentro do chip, né? Um bus óptico que tem esses filtros sintonizáveis, ajustáveis, e moduladores e detetores em cada core, né? Para você poder fazer uma tecnologia multicore distribuído em várias etapas, já considerando integração 3D aqui, como a gente vê aqui nesse lado, né? Só para, né, reforçar o ponto de que a microeletrônica está perseguindo isso por razões egoístas, vamos dizer assim, né, para melhorar a sua performance. Aqui está um trabalho de 2013 da Samsung, onde eles estavam usando, eu vou tentar explicar isso com mais detalhe depois, mas tentando reduzir o custo da fotônica em silício, implantando um lower cladding, né, quer dizer, que a gente precisa ter um meio que vai guiar a luz, envolto num meio de menor índice de refração. O silício é fantástico para transmitir luz, para fazer curvas para alta integração, porque tem um índice de refração de 3,5. O óxido de silício é 1,5. Né? Então, esse contraste de 2, né? Não tem unidades de refração, que faz com que você consiga guiar a luz em curvas da ordem de 5 microns, por exemplo, raio de curvatura, com mínimas perdas. Então, mas você precisa estar envolto em óxido de silício. A Samsung, aqui nesse projeto de recristalização de polissilício sobre esse óxido de silício, que ela abriu um buraco e preencheu, né? Conseguiu mostrar a operação na época, se não me engano, a 10 gigabits já. Então, uma maneira de integrar uma solução fotônica, como eu acabei de demonstrar, já numa tecnologia barata, né, de book. Esse resultado aqui é mais recente, é um resultado de 2015, aonde, usando a tecnologia padrão, sem modificação nenhuma, se não me engano. Puxa vida, agora eu me esqueci. Rapaz, agora eu me esqueci de qual foundry foi que eles usaram. Eu acho que era da IBM.
eles conseguiram, publicaram na Nature, que eles fizeram todo um microprocessador com memória, com um circuito de transmissão e de recepção. E, é claro, eles fizeram esse chip com a função dual, de forma que eles transmitiram desse chip, através de uma fibra ótica, para um outro chip idêntico, né, na bancada também, e conseguiram transmitir dados a taxa de 5 GB, se não me engano, 5 gigabits, usando uma plataforma CMOS normal, né, sem modificações adicionais para receber essa tecnologia. Então, isso mostra que a coisa realmente não tem volta, né? Vai ser assim mesmo. Eu mencionei, então, também o interesse na área de comunicações, né? A Intel, curiosamente, apesar de atuar fortemente na microeletrônica, enxergou essa visão de redes. Por que ela viu a fibra ótica como uma área de interesse? Pelos data centers, né? Óbvio, né? Google, Amazon hoje em dia, né? E uma grande gama de outros modelos de negócio rodam em cima de data centers. E você precisa, para fazer um data center funcionar, mais do que servidores, você precisa da conexão entre eles. Eu acho que eu vou ir um pouco mais rápido, porque a gente tem mais tempo, né? A Intel, então, tem esses produtos já disponíveis para compra, 100 GB para servidores, tá certo? Tem um conjunto de soluções hoje que já integra microeletrônica com fotônica avançada em wafers de 8 polegadas, muito impressionante. Então, eu queria finalmente, né, falar um pouquinho mais perto de vocês, que estão fazendo pesquisa mais fundamental. Eu gostei da palestra da Belita Coelho, que vocês assistiram um tempo atrás. Ela estava falando de computação quântica. E a computação quântica é uma área que pode se beneficiar muito da área de microeletrônica. Hoje já existem soluções que usam todo o arcabouço da microeletrônica, sem novidades de materiais, usam os transistores, né, mas desenhados de forma a apresentarem regiões onde as dimensões na área de inversão do CMOS são tais que o elétron está confinado quanticamente, né? Então, inclusive uma empresa, a Equal One, mostrou esse approach aqui, essa estratégia. Existem outros, né, estratégias, acho que a Belita comentou, do uso dos fósforo e do bóron, né, como dopantes para ter os qubits baseados no elétron ligado ali. E existem, então, soluções para você usar um transistor quase que clássico, né, para controlar o estado dessa impureza, né. Existem outras soluções que eu incluí aqui, que são da área de fotônica, né. A PsyQuantum, o LETI, vários desses centros de pesquisa, as empresas estão desenvolvendo soluções, né, a PsyQuantum com uma empresa, né, que é a Global Foundries, 22 nanômetros, mas o LETI desenvolvendo tecnologias que fazem com que os guias de ondas, os estados da luz, sejam usados como qubits, né, para computação quântica e computação normal também. Então, esses processos de fabricação, né, desenvolvidos na microeletrônica e agregados de algumas outras técnicas auxiliares permitem que você faça uma grande variedade de estruturas onde o substrato então, controlado por eletrodos, por exemplo, ou novos materiais, como a gente vai falar daqui a pouco, para você ter essas funções que vocês podem ou não ter interesse no seu projeto de pesquisa, né? Então, indo um pouco mais para o final, né, quer dizer, isso aqui são fotos, seções transversais de dispositivos, dos mais modernos que estão se propondo para manter, né, aquela lei de Moore que vocês devem ter visto em algum momento, de continuar o progresso da integração de transistores. Essas estruturas do lado esquerdo estão numa escala de 90 nanômetros, as do lado direito, essa estrutura já é da ordem de 20 nanômetros. Então, se você pensa que o comprimento de onda da luz, por exemplo, é da ordem de 1 micron, dependendo do índice de refração aí no material, você está numa escala muito menor que o comprimento de onda da luz, metamateriais, né, materiais inteligentes que você pode introduzir nessa escala, é realmente uma área que eu acho que é muito interessante, tem muito potencial para a área de ótica em geral, né? Quando a gente pensa em novos materiais, tem outras coisas que são interessantes, né? Eu peguei aqui um exemplo de um produto que tem, uma memória magnética, né, um MRAM,
que é produzido numa daquelas camadas. Eu puxei de volta aquela stack de metais, né? Do circa ano 2000, mais ou menos, né? E você vê que hoje em dia dispositivos estão sendo produzidos entre essas camadas de metal. Ou seja, depois que eu já tenho todo o transistor ponto, todo o circuito que eu posso querer usar para interagir com o meu dispositivo eletrônico, ou fotônico, que seja, né? Nessas camadas eu posso adicionar materiais funcionais. É aqui hoje que se colocam nitreto de silício para fazer guias de ondas óticos, é aqui que se colocam materiais magnéticos, spintrônica feita nessas camadas, e várias outras oportunidades para inserção de grafeno e outros materiais bidimensionais existem nessa escala, certo? Eu sei que está acabando o meu tempo, eu vou então passar, acho que rapidamente, para algumas coisas que a gente fez aqui humildemente no nosso grupo, tá certo? Então, no CTI, eu tenho tentado implantar uma atividade de mover a microeletrônica para próximo da fotônica, né? A gente tem várias áreas tecnológicas no CTI, e eu tenho tido algum sucesso em fazer isso, né? A área de projeto de circuitos integrados eletrônicos tem agora a capacidade de trabalhar com layouts, né, com circuitos fotônicos. A área de microfabricação, né, de sensores, de dispositivos, de máscaras, né, hoje fabrica guias de onda ótico para a gente. A área de caracterização tem toda uma área de RF, digital, analógico, e a gente está tentando introduzir. Bom, criamos um laboratório que faz a parte de fotônica, e agora ele está todo cabeado para se conectar oticamente com as estações de prova deles para fazer medidas em RF e optoeletrônica, né? Finalmente tem a área de empacotamento eletrônico, né, que é onde você faz as microsoldas e tal, e a gente tem avançado muito em fazer os fiber arrays, que permitem que você conecte um grande número de fibras óticas simultaneamente, né, nesse chip, para você não ter que ter toda uma mesa ótica com objetivos e nanoposicionadores para fazer isso, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente tem feito de um modo geral, o meu propósito lá no CTI, e alguns resultados específicos, né? Aqui está uma wafer que foi fabricada no IMEC, onde nós pedimos para colegas, colaboradores colocarem seus dispositivos. A gente trouxe esse wafer para o CTI, fabricamos esses microaquecedores lá dentro, né? E depois de fabricar esses dispositivos, fizemos todas essas microsoldas aqui para poder testar os dispositivos. Esse pós-processamento que a gente faz, ele é importante porque tem um conjunto de funcionalidades hoje que ainda não estão disponíveis na fábrica, né? Então, uma solução que seria ideal para você que sabe mexer com magnetismo seria fazer um isolador ótico integrado nesse tipo de plataforma, tá certo? Então, tipicamente isso usa circuladores, né? Em RF, a gente precisa de uma tecnologia adequada para fotônica ainda, nesse sentido. No meu grupo, a gente tem feito um trabalho agora já mais avançado de mandar fabricar dispositivos ativos com moduladores, fotodetectores, trabalhando acima de 30 GHz para um conjunto de aplicações. A gente faz também, né, o desenvolvimento de aplicações, né? Então, esse aqui é um fotodetetor que nós desenhamos, usamos um elemento da biblioteca deles, ele tem germânio também como parte dos materiais usados na plataforma, e responde a essa taxa de 30 GHz. Aqui tem um modulador, também opera nessa faixa de frequência, a resposta, onde a luz que propaga no silício, né, é modulada através de um efeito de absorção que é criado pelo número de portadores introduzidos numa junção PN que tem ali no meio. Sabe que eu tinha até pensado em falar em junção PN com vocês. Aqui está um exemplo da resposta desse dispositivo. E, finalmente, uma resposta da transmissão de dados nesse dispositivo. No caso aqui, é 10 gigabits. Eu vou parar por aqui, porque acho que já deu tempo, preciso dar alguma oportunidade de vocês fazerem perguntas para mim, né? Então, queria agradecer a oportunidade. Roberto, muito obrigado. Eu proponho que abra o microfone para aplaudir, então, o palestrante. Nós passamos, então, à fase de perguntas.
As perguntas podem ser feitas através do chat ou alguém interessado levanta a mão. Beleza. Antônio Azevedo levantou a mão. Sim, Antônio, pode falar. Ok, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela excelente palestra. Você mencionou que os isoladores ópticos integrados. Há muitos anos atrás, eu trabalhei nos Estados Unidos com granadas dopadas com terras raras, e uma das ideias era usar para fazer isoladores, né, em circuitos integrados ópticos. Você sabe se essa ainda é a tecnologia usada? Usar granadas dopadas com bismuto, por exemplo, ou outros terras raras para fazer isoladores ópticos? Eu não consigo te responder isso. Eu olhei para isso há muitos anos e a gente não tinha parceiros aqui em Campinas para fazer isso. O que a gente tem, o que eu posso te falar é o seguinte: eu tenho wafers onde eu consigo acoplar com o material que você arrumar para mim para pôr em cima, né? Então isso é interessante. Porque havia um problema que era exatamente integrar a granada com materiais usados em microeletrônica, com essa interface com dispositivos ópticos, né? Então, as pessoas procuravam por materiais alternativos. Então, a minha dúvida é se ainda se procura outros materiais, e esse material foi descartado ou não. Então... eu não consigo te responder. Eu sei que é uma área ativa ainda. Eu não acho que tem uma solução. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço. O Anderson Amaral levantou a mão aí. Vai lá, Anderson. Tudo bem, professor? Roberto, muito obrigado aí pela excelente apresentação. Eu queria perguntar um pouco aí também, nessa linha aí do que Antônio perguntou. Eu sei um pouquinho, quer dizer, já ouvi falar um pouquinho dessa questão aí de isolador óptico, e pelo menos o que eu me lembro de ter visto recentemente é que a alternativa que o pessoal está buscando, principalmente hoje, é usando cristais fotônicos, coisas desse tipo, dentro ali do guia de onda e isolantes topológicos, essas coisas aí. Mas uma coisa que eu achei curiosa, que assim, eu realmente não entendo muito bem, mas você mostrou aí que vocês fazem isso, porque, pelo menos o que eu lembro de ter visto era que, por exemplo, você colocar o laser num chip de silício, isso não é simples, né? Porque, normalmente, acho que você tem que usar germânio, essas coisas que não são processos compatíveis com CMOS normalmente, né? Como é que é essa questão? Você sabe que se eu tivesse os 8 mil euros que eles estão querendo, eu participaria agora de um evento que vai ter em novembro, onde um conjunto desses projetos europeus vão mostrar a proposta deles para disponibilizar isso já em modo MPW, né? Já vai fazer quase 10 anos que existem soluções para transferência, né? Seja do nível de wafers, ou seja no nível de die, né? Para você hibridizar o material ali de maneira adequada, né? A Intel faz isso já, também die by die, né? Ou die to wafer, né? Por proximidade, né? O campo evanescente você coloca no guia de onda e aí você acopla, né? Essa é a estratégia principal. Tem algumas estratégias onde você faz acoplamento por grade, outras onde você faz só butt coupling, né? Aí, se você está usando thick soy, né, como VTT, aí você tem acoplamento vertical, você pode fazer de VCSELs, né? Mas a grande sacada para reduzir custo vai ser você conseguir produzir, ou transferir a nível de wafer inteiro, ou você fazer o que a gente chama de crescimento seletivo, né? Crescimento epitaxial seletivo. Em algumas regiões pequenas, talvez seja possível fazer isso. Eu não sei qual é a proposta que eles estão fazendo agora, né? Mas eles estão propondo lançar um PDK, que é um Process Development Kit, que vai conter ganho, né? Então, Silicon Optical Amplifiers e lasers devem estar disponíveis já ano que vem. Mas assim, não dá para fazer ainda em silício,
sei lá, totalmente, né? Você tem que usar outros materiais Eu acho que eu não sei se eu comentei, eu queria ter comentado, né? Que hoje em dia um chip tem quase 45 elementos da tabela periódica já, né? Então, novos materiais para a área de CMOS não é uma coisa preocupante, não. É uma questão de como que faz, vale a pena ou não, né? Então, existe, sim, muita atividade em fazer isso, né? O caso dos detectores de germânio é um caso onde não era compatível, né? Mas, aos pouquinhos, por razões diversas, ele foi sendo necessário, né? A história do germânio no CMOS é para modificar a estrutura de banda e tornar o buraco mais móvel, né? Aumentar a mobilidade do buraco. Então, mas aí acabou sendo usado para várias outras coisas também. Então, havendo a necessidade, dá-se um jeito com o CMOS, é impressionante. Muito obrigado. Ok, levantou a mão o Fernando Machado. Isso, Roberto. Eu convivi muito de perto com muita gente da área de software, né? E que sempre pregou, né, que design houses, né, seria muito mais vantajoso, né, de se investir e, de certa forma, transferir, né, esses projetos, né, para fabricação, por exemplo, em lugares mais especificados, que têm investimentos frequentes, né, no desenvolvimento de tecnologia, né? Claro que eu tenho minha opinião, né? Mas aí o que é que você pensa sobre isso, né? Já que é tão difícil, né? Olha, o ecossistema ele é muito diverso, né? E não tenha dúvida que você desenvolver um ASIC, né? Porque o papel da design house é fazer um chip especial para alguém, né? Para ela mesma não faz sentido. Ela é de dois tipos. Ela é uma Qualcomm que projeta chips e um terceiro faz, mas ela é dona daquilo, ela faz aquilo, ela detém a tecnologia, né? E aí tem aqueles que fazem sob encomenda, né? Se especializam numa área e conseguem fazer isso. Eu queria comentar que tem isso para a área de fotônica já, inclusive, né? Porque quando a tecnologia da Foundry está bem estabelecida e, né, a biblioteca está lá e você precisa fazer o circuito, o modelo de design house é muito bom. Mas quando você quer fazer inovação tecnológica raiz, né, no nível do dispositivo, se você não sabe, se você não tem a fábrica, não tem acesso, você não faz. Não adianta, porque se você fizer um sabor de um filme bidimensional de um material, que é uma propriedade fantástica, isso não quer dizer nada, porque você não patenteia o material, você patenteia o processo de fazer uma coisa útil com ele, né? E para isso é que você precisa dominar o processo de fabricação, fabril. Então, esse painel que a gente organizou tinha um pouco disso, né? Porque quando eu tive em Cornell, o que eu via muito era o pessoal errando. O que eu mais vi foi o pessoal fazer bobagem. Mas era um pessoal que, ao fazer bobagem, aprendia a fazer a coisa de um jeito que só ele sabia fazer. Porque ele fazia errado, não é porque não sabia, é porque ninguém sabia, né? Então, você só consegue errar dessa maneira quando você faz. Então, a microeletrônica tem essa cara, né? Quando ela é uma extensão do software, né? Aí realmente você tem que trabalhar daquela maneira. Vale dizer, eu vou dizer aqui para os alunos que podem estar prestando atenção, que a Google, por exemplo, forçou a barra e hoje existe um fluxo aberto de projetos de circuito integrado, que é o Skywater 130 nanômetros, e tem a área aberta para projetistas que quiserem mandar os seus circuitos, tá certo? Então, realmente, eu concordo que software é a maneira de se fazer hardware hoje, mas desenvolver novas tecnologias para dispositivos, ainda mais tratando aqui de um curso de física, você tem que ter uma fábrica ali para você poder levar aquilo, né? Fazer aquilo, dar aquele passo que precisa ser feito. Né? E outra, né? Como eu comentei, tem muito mais que você pode fazer com essas tecnologias do que CMOS, né? O More than Moore é exatamente isso, né? Aplicações biológicas, químicas, etc., né? Sensores e tal. Desculpa, foi uma resposta meio longa. Não, foi ótimo. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta aí? Acho
Acho que alguém perguntou se a lista já tinha sido passada. Eu acho que já. Roberto, eu tenho uma pergunta de caráter mais geral, né? Qual o número aproximado de pessoas que têm formação nessa área que você tem e que estão no Brasil atualmente? E aonde é que elas estão localizadas, principalmente? Eu tenho aquela formação meio esquisita, né? Quer dizer, eu sou física, mas fiz doutorado em engenharia elétrica, né? Então, surpreendentemente, tem vários desses físicos. Mas, assim, na área de design house, né? Que eu acho que, como o Fernando comentou, tem da ordem de umas 1.000 pessoas, né? Elas estão distribuídas na academia e um número bem menor está em algumas poucas design houses que estão atuando ainda, né? Curiosamente, tem um par delas aqui em Campinas, né? O próprio CTI, o Eldorado tem uma grande, a NXP, a Ideia, que era o grupo que estava no CPQD, que se juntou, e o Von Braun, por exemplo, né? Mas tem mais umas 10 no resto do país que estão trabalhando de alguma maneira, sobrevivendo, fazendo projetos, inclusive com o exterior, que é o caso da Chipos, né? Então, essa é uma outra coisa, né? Se você realmente quer ir para a área de empreender, você tem que olhar para o mercado global mesmo, né? Uma coisa que vale a pena mencionar, né? Eu mostrei aquele esquemático do transistor lá, nos primeiros slides. Tem um grupo forte lá que saiu de alunos da URGS e que fez uma empresa para otimizar o estado da arte dessas células lógicas, né, em tecnologias avançadas, que foi comprado pela empresa Silvaco, né? Então, realmente tem desenvolvimentos, né? Essa área de nanotecnologia, de materiais, né, de fabricação, que aí já é uma aplicação, realmente o número não é tão grande, eu acho. É muito difícil separar, porque as palavras-chave que são usadas, nanotecnologia, tal, eu não considero a mesma coisa. Alguém que faz a síntese de nanopartículas e alguém que faz um CAD, um layout e precisa dos equipamentos para fabricar o dispositivo, né, aquilo tem que estar naquele lugar para fazer contato. Não é a mesma coisa, né? Acaba... Então, eu não vou nem arriscar isso, mas precisa mais gente. Uhum. Uma outra pergunta é o seguinte: você está acompanhando, certamente está acompanhando o que está acontecendo com relação à CEITEC, né? Estou. Qual é a situação atual? Para onde é que vai aquilo lá? Bom, a última coisa que eu vi realmente foi essa audiência pública. O Tribunal de Contas da União, aparentemente, eu não li o relatório deles, né, o parecer deles, mas eles apontaram uma série de divergências com relação ao que se esperaria que tivesse sido feito para chegar à conclusão de que a empresa não vale nada e precisa ser dissolvida, né, e, portanto, suspendeu o processo de liquidação da empresa, né. Mas fez isso num momento e, de alguma forma, não impactou o processo de demissão das equipes. Então, hoje a empresa está sem um quadro técnico, né, contratado, e do lado do Ministério, né, o Ministério ficou, se não me engano, com o papel de desenhar um edital para uma organização social que viria a ser a fiel depositária, né, e de fato, tentar transformar em alguma coisa que produzisse valor, o que o pessoal lá resolveu chamar de P&D da empresa, que é justamente o que o professor Fernando comentou, que é a design house, né, os desenhos, porque realmente a empresa, ela tinha uma parte dela estava com uma derivada positiva muito boa, né, na forma de cada vez mais obter lucro, vendendo resultados dos projetos que eles fizeram, né. E aí você tem a fábrica. A fábrica é uma fábrica que, tal como ela está hoje, voltada para a CMOS, não poderia dar lucro mesmo, né? Ela precisaria abrir o seu horizonte, como consultorias contratadas no início dos anos 2000 disse que devia ser feito, mas não foi feito, certo? Porque você precisa expandir para MEMS, para sensores, para outras coisas, para aquela tecnologia que tinha sido instalada realmente dar o retorno.
mas ela é o substrato para realmente crescer e fazer isso funcionar. Eu acredito que uma saída poderia ser um laboratório nacional ali, entendeu? Aquela fábrica, pelos dados que eu consegui levantar, custaria com a equipe de fábrica, né, com a equipe de técnicos que fazem esses processos todos que eu mencionei rodar, ela custava da ordem de 10 milhões de reais por ano, que é muito pouco. É muito pouco para essa capacidade, entendeu? Para atender, para dialogar com toda a comunidade científica que está trabalhando em dispositivos, né? Sejam ópticos, magnéticos, o que for, né? Realmente, eu acho que é muito pouco. Alguma solução precisaria ser dada ali. Uhum. É preocupante, né? Porque é o único local no Brasil que tem essas características, né? Exato. E é uma coisa que, do ponto de vista financeiro, não por causa da fábrica em si, mas do modelo que ela verticalizou, né, para ter o design, né, de circuitos. Em muitos casos, eles mandavam ser fabricado no exterior, ela voltava e eles conseguiam encapsular, né? Então, eles conseguiam produzir uma coisa com alto valor agregado. E essa é a parte que realmente estava decolando, por assim dizer, né? Então, hoje ainda não... O Ministério tinha um prazo que foi prorrogado para desenhar essa organização social. Eu imagino que, em parte, por conta dessa questão do TCU. Então, estamos aguardando essas audiências, essas decisões aí na Câmara, né? É torcer, fazer o possível para que ela, de alguma forma, seja revertida e volte a ser, né? Porque foi um investimento muito grande feito no país, né? É muito difícil você recomeçar esse processo, sabe? Se você não tiver gente trabalhando nisso, você não consegue montar a próxima fábrica em um outro nó mais elevado. É muito difícil. A mão de obra se perde. O know-how Mas é isso. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Ninguém mais levantou a mão. Roberto, eu acho que foi muito boa a palestra aí, apesar de que, certamente, para a maioria daí da plateia, o tema é bem distante do que eles fazem, mas eu acho que foi bastante informativa e bastante clara a sua exposição aí. E agradeço muito aí por estar aqui no Recife, apresentando essa palestra aí. Muito obrigado, Cid. Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que podemos dar por encerrada a sessão de hoje e estaremos de volta, então, na sexta-feira próxima. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Ok. Até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.